Bom, o que eu tava falando na outra... Bom, continuação, então. O que agora gostaria de ressaltar, ainda sobre o capítulo das funções da literatura do Aguiar e Silva, que ele vai falando sobre as funções da literatura em vários tópicos aqui dentro do mesmo capítulo. E aí ele vai abordando o que teria sido em vários momentos distintos da história da teoria da literatura, o que teria sido para os teóricos, para os críticos, para os poetas, enfim, a principal função ou as principais funções da literatura. E aí ele vem pontuando, assim, ele vai falando de vários momentos, assim. E aí agora, nesse momento, ele vai falar, ele vai remontar lá ao mundo grego e vai falar um pouquinho sobre a estética platônica, ou seja, o problema da literatura como conhecimento. E aí, no caso, o Platão... O problema para ele é que a literatura não tem função de transmitir conhecimento, tá? E aí o conhecimento tem a ver com a lógica, com a razão, principalmente, sabe? E aí é que a gente vai ver aqui aos pouquinhos o que para o Platão isso quer dizer exatamente, né? Então, a poesia, com efeito, limita-se a fornecer uma cópia, uma imitação das coisas e dos seres, que por sua vez são uma mera imagem das ideias. Quer dizer, por conseguinte, que a poesia é uma imitação de imitações e criadora de vãs aparências. Bom, nessa frase aqui, a gente já tem, assim, uma crença muito forte do Platão. Para ele, a literatura, ou no caso a poesia, né? A poesia, ela é inferior ao mundo das ideias, ela é inferior à ideia, certo? Então, para o Platão, é como se existisse assim, ó, vamos desenhar. Como se para o Platão existisse a ideia, né? E a partir da ideia, existem as coisas no mundo. Então, tudo que é no mundo, antes de ser materializado no mundo, antes já estava no mundo das ideias. E de repente até permaneça, sempre esteve, sempre estará no mundo das ideias. Então, por exemplo, essa lapiseira, ela antes de ser essa coisa, essa lapiseira aqui, ela estava lá no mundo das ideias. E se no caso eu fizer uma poesia falando da lapiseira, poesia... Pro Platão, né, pegando esse pensamento, pro Platão seria o seguinte: as coisas são imitação da ideia. Logo, as coisas, elas próprias, não são a imagem exata da ideia, porque a ideia, tu não consegue materializar ela de uma única forma. Então, todas as coisas que são feitas a partir de uma ideia que se teve antes de produzir essas coisas, enfim, essas coisas, elas já não são mais a ideia, elas são apenas a imitação da ideia. E a poesia, sendo logo assim, se inspirada nas coisas, ou a poesia representando as coisas, ou dentro do corpo da obra literária, existe muitas referências às coisas. Logo, a poesia é uma imitação também. A poesia imita as coisas que logo imitam a ideia. Por isso, a poesia é a imitação da imitação. Isso que Platão fala muito disso, né? Que é uma cópia, né? Então, para Platão é muito forte a ideia da cópia. Mas, de qualquer forma, é sempre uma imitação. E aí, nesse caso, a poesia é muito inferior à ideia, né? Então, no caso, a ideia aqui para o Platão é o conhecimento. Nesse sentido, a poesia não é uma boa fonte de conhecimento, porque ela nunca nos dá a real ideia da coisa, das coisas, as reais ideias, aquilo que está no mundo das ideias. A poesia nunca vai conseguir traduzir em palavras, em texto, em sonetos, enfim, em lirismo, o que de fato está no mundo das ideias. É bem estranho, né? Diferente, enfim.
Bom, esse mesmo problema assume excepcional relevo em Aristóteles, pois na poética de Aristóteles, claramente se afirma que a poesia é mais filosófica e mais elevada do que a história, pois a poesia conta de preferência o geral e a história conta o particular. Então, para o Aristóteles, a questão do conhecimento aqui, para ele, eu acho que rola até uma distinção de conhecimento, né? O conhecimento histórico e o conhecimento poético, né? O conhecimento da poesia. Porque, olha só, ele diz assim, que a história, no caso, é particular, porque a história ela estaria sempre nos fornecendo conhecimento sobre pontos específicos da história, sobre sujeitos específicos da história, um imperador, né, um governante, um filósofo, alguma personalidade que estivesse ali representando um país, uma cidade, uma polis, no caso. Mas que esses fatos eles seriam muito particulares. A poesia teria um poder, né, diferente, ela seria elevada em relação a isso, porque ela não se refere a um único fato, não se refere a um único sujeito, uma única identidade. A poesia está ali representando o espírito. E o espírito que eles querem dizer sempre é o homem, de modo geral, a consciência, a consciência da existência do ser, enfim, é o sujeito em si. Esse sujeito não é um sujeito particular. A poesia fala de qualquer sujeito no espaço e no tempo. Por essa razão, Aristóteles acha que a poesia é superior, né? É superior ao conhecimento. E aqui, de repente, a gente pode pensar que para Aristóteles é a história, né? E aqui para o Platão o conhecimento é as ideias. E aí, para cada um deles, esse conceito de conhecimento também é diferente. Então, para o Aristóteles, a poesia é superior ao conhecimento. Para o Platão, a poesia é inferior ao conhecimento. Isso é interessantíssimo. Né? Por conseguinte, enquanto Platão condena a mimese poética, então ele condena a imitação, né? Como meio inadequado de alcançar a verdade. Então, aqui a gente já tem que o conhecimento platônico é a verdade. Aristóteles considera como instrumento válido sob o ponto de vista gnosiológico. O poeta, diferentemente do historiador, não representa fatos ou situações particulares. O poeta criou um mundo coerente em que os acontecimentos são representados na sua universalidade, segundo a lei da probabilidade ou da necessidade, né? Diferentemente da contingência, a contingência estaria aqui nesse âmbito da história, né? É pontual, acontece. A necessidade é algo que é constante, que está em todos os lugares, em todas as formas. Assim, esclarecendo a natureza profunda da ação humana e dos seus móveis. Então, no caso, a ação humana, que seria essa verdade que a poesia revelaria na concepção de Aristóteles. O conhecimento, assim, proposto pela obra literária atua depois do real. Pois se a obra poética é uma construção formal, baseada em elementos do mundo real, no caso as coisas para Platão, mas esse pensamento é do Aristóteles, o conhecimento proporcionado por essa obra tem de iluminar aspectos da realidade que a permite. Então é como se a poesia jogasse luz sobre essa coisa da qual ela fala, ou a qual ela se refere, este fora que está nela. Então aqui pro Aristóteles, essa relação entre a poesia e o fora, ela é muito mais favorável. Né? Ao contrário do Platão, para o Platão a poesia é uma coisa assim, inclusive desnecessária para a vida do ser humano. Então, apenas com o romantismo e a época contemporânea voltou a ser debatido com profundidade e amplidão o problema da literatura como conhecimento. Então, aí aqui ele já não está mais falando na literatura como arte pela arte, ele já está falando da literatura como um conhecimento. Ou seja, ela tem uma função que seria instruir ou levar a verdade, carregar a verdade, difundir a verdade
aos homens, né? E aí ele tá falando que na estética romântica, a poesia é concebida como a única via de conhecimento da realidade profunda do ser. Mais adiante, no final do capítulo aqui, e aí eu pretendo continuar fazendo essa leitura, no final do capítulo ele vai retomar essa questão dos românticos, e aí é que a gente vai entender o que é para os românticos essa realidade profunda do ser. E aí a gente começa a entender um pouco melhor do que foi o romantismo também. O universo aparece povoado de coisas e de formas que, aparentemente inertes e desprovidas de significado, constituem a presença simbólica de uma realidade misteriosa e invisível. O mundo é um gigantesco poema, uma vasta rede de hieróglifos, e o poeta decifra esse enigma. Penetra na realidade invisível e, através da palavra simbólica, revela a face oculta das coisas. Todo esse trecho aqui, essa frase, né, a presença simbólica, né, então todas as coisas constituem a presença simbólica de uma realidade misteriosa e o poeta decifra. Isso me faz pensar muito no Proust e os Signos, que é uma obra do Deleuze, justamente por isso, assim. Resumindo muito superficialmente, a gente até pode fazer uma leitura desse livro, de alguns capítulos desse livro que tem a ver com isso daqui, que é o seguinte, que para o Deleuze, depois ele ter efetuado a leitura da obra completa do Proust, né, no caso Em Busca do Tempo Perdido, né, o Deleuze chega assim a uma análise, a um entendimento de que as coisas no mundo, né, essa realidade simbólica, ou seja, os signos, eles simplesmente existem no mundo, e o homem ou o ser humano, enfim, nós, pessoas, seres, sujeitos, é que para a gente conseguir aprender ou depreender a significação, a multiplicidade de significações desse mundo, a gente decifra os objetos, a gente decifra a realidade, a gente interpreta a realidade, está sempre atravessado pelo nosso olhar subjetivo. E nisso a interpretação do Deleuze sobre Proust e os Signos se torna super, super importante. Eu acho que é uma das obras assim, fundamentais para os estudos de literatura, de teoria da literatura, de interpretação do texto literário, de análise de narrativa. Eu acho esse texto aqui fundamental e eu pretendo futuramente, sim, ainda ler ele aqui. Então, retomando, Schelling afirma que a natureza é um poema de sinais secretos e misteriosos. E von Arnim refere-se à poesia como forma de conhecimento da realidade íntima do universo. O poeta é o vidente que alcança e interpreta o desconhecido, né? Reencontrando a unidade primordial que se reflete analogicamente nas coisas. Essa ideia de unidade, essa ideia de enigma, essa realidade, essa ideia do desconhecido, tudo isso lembra para mim uma noção transcendental romântica alemã, né, instaurada pelo famoso, né, filósofo, né, o famigerado Hegel. Então, o Hegel teria pensado também muito nessa transcendentalidade do ser e do mundo, do universo, né? E aí o romântico, ele compra muito essa ideia. O romântico, ele acredita de verdade que o mundo tenha a explicação do mundo seja através da decifração e que seja uma busca constante, a busca constante, a interpretação constante e cada vez mais intimista, sempre voltada muito para dentro, muito para o sujeito, e que esse sujeito, ele algum dia alcançaria o sujeito transcendental, o sujeito universal. E nesse sentido a poesia aqui tem uma concepção muito parecida com a concepção aristotélica da poesia, levar o sujeito a este conhecimento. É como se o conhecimento estivesse dado, ele apenas é um mistério, é um enigma, e através da poesia o sujeito chegará a esse conhecimento transcendental. Continuamos essa leitura no próximo vídeo.